O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de hoje, retirado do capítulo 8 de São João, ele é rico em afirmações, mas que não são tão claras à primeira vista. Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Nós compreendemos que enquanto Jesus está falando aqui de uma morte noutro nível, os fariseus compreendem aqui a morte da vida biológica. Jesus não está aqui se referindo à morte da vida biológica. Ele está aqui falando o quê? Da morte espiritual, da morte eterna. Aquele que nele crê jamais verá a morte. É a mesma afirmação que ele faz por ocasião da morte de Lázaro. Ele vai afirmar isso: aquele que nele crê não morrerá jamais, mas terá a vida eterna. Então aqui a gente consegue perceber o quanto os fariseus estão tão fechados em si mesmos e no seu ódio a Jesus, que ficaram emburrecidos. Não conseguem ir além das imagens materiais, daquele primeiro significado. Pois bem, então Jesus está falando aqui de uma realidade superior, de uma realidade espiritual. E aí os judeus dizem, diante dessa afirmação, os judeus dizem: agora sim, sabemos que tens um demônio. Abraão morreu. Então, percebemos aqui, eles estão falando da morte biológica. Abraão morreu, e tu dizes: Abraão morreu, e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Então Jesus aqui, ele começa então a falar mais claramente de que ele é Deus. Isto é, aquilo que Jesus até então proibia que as pessoas curadas revelassem, que os endemoniados revelassem,
Jesus agora começa a falar com clareza a respeito da sua divindade. Então eles perguntam: e tu, quem pretendes ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Então eu não vou dizer algo diferente para evitar problemas, porque senão eu seria um mentiroso como vós. Aqueles a quem vocês dizem que é aquele a quem vocês dizem que é o vosso Deus, muito bem, ele é o meu Pai, porque eu sou. Jesus vai afirmar, e essa expressão eu sou é aquela que Deus usara, que Deus tinha usado por ocasião da revelação a Moisés na sarça ardente. Eu sou. Então os judeus ficam abismados, escandalizados até com essa afirmação. E Jesus diz ainda, versículo 56, João capítulo 8, versículo 56: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Meus irmãos, é uma outra afirmação, agora um pouco mais profunda. Isto é, no início, Jesus fala o que? Quem guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus falava noutro nível, Jesus falava da morte eterna. Quem nele crê, não morrerá eternamente. Quem nele crê, não provará a morte eterna. Quem nele crê, não será condenado, não irá para o inferno. Mas agora, Jesus faz uma outra afirmação, e que eu ouso perguntar: se alguém encontrasse você na rua, hoje, e dissesse assim: você foi à missa hoje? Você iria dizer: sim, eu fui. E a pessoa dissesse: pois bem, eu estava lendo o evangelho de hoje em casa, e no versículo 56, Jesus diz assim: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Ora, Abraão viveu quase 2000 anos antes de Jesus. Então, Abraão nunca se encontrou com Jesus. E o que é que Jesus quer dizer então com esta afirmação no versículo 56? Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Como assim? E o que é que você responderia? Pois bem, a própria liturgia já nos dá um início dessa resposta. Na primeira leitura, retirada do capítulo 17 do livro do Gênesis, diz aqui que Deus faz uma promessa a Abraão. Deus diz assim, que ele será pai de uma multidão de nações, que ele não será mais chamado de Abrão, mas de Abraão, porque eu farei de ti o pai de uma multidão de nações, farei crescer a tua descendência infinitamente, e farei nascer de ti nações, e reis nascerão de ti. Um pouquinho antes, no capítulo 15 do mesmo livro do Gênesis, Deus diz que a posteridade de Abraão será mais numerosa do que as estrelas do céu. Imagine, naquele tempo em que não existia a energia elétrica, então tudo às escuras, contemplar um céu à noite era maravilhoso, porque todos os menores pontos de luz eram vistos pelos olhos. Então aquele céu estrelado, e Deus diz a Abraão:
a tua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. E vai dizer São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 4, São Paulo vai dizer que Abraão acreditou que daquele corpo morto dele e do corpo morto da sua esposa, isto é, ele já era um homem centenário, e Sara já tinha 90 anos, como ela mesma diz a seu respeito: eu já sou acabada, como é que eu poderei ter filhos? Mas diz que Abraão crê que Deus pode tirar a vida da morte, e esta fé de Abraão era de uma maneira prefigurada, e é claro, como toda prefiguração imperfeita, mas uma prefiguração da fé no dia de Cristo. Isto é, qual é o dia de Cristo? Qual é aquele dia que nós, de manhã, no dia de Páscoa, no domingo da ressurreição, iremos cantar: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Pois bem, São Paulo então vai dizer que Abraão, ele teve fé neste dia, de que assim como Deus pôde tirar o seu filho da morte, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Abraão creu, Abraão acreditou que Deus poderia, daqueles corpos mortos, seu e de Sara, Deus poderia tirar a vida, poderia dar Isaque, poderia cumprir aquela promessa que fizera, não obstante a velhice dos seus corpos. Vejamos então aqui o texto de São Paulo, capítulo 4, versículo 18 e 19. Esperando contra Romanos, capítulo 4, versículo 18. Esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor. Isto é, ele não vacilou. Deus disse que daria a ele uma grande posteridade. Ele olha para o seu corpo, é um corpo velho, é um corpo que não tem forças, é um corpo que já não gera filhos, é um corpo centenário. E acrescenta São Paulo, olha para o seu corpo sem vigor, e o seio de Sara igualmente amortecido, igualmente tomado pela morte. Já era um seio sem vida, um ventre sem vida. Ela não poderia, com 90 anos, gerar um filho. Versículo 20. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E aí São Paulo completa, deixando uma mensagem para nós: eis porque a sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada como justiça, é também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Então, assim como Abraão teve fé de que Deus pode fazer o impossível, de que Deus pode tirar de um corpo morto a vida, porque é o mesmo que ressuscitou o seu filho morto, chamando à vida, nós também devemos ter esta mesma fé. Então é neste sentido, digamos, é um evento, eu citarei outro, um evento em que Abraão, de uma maneira prefigurada, ele viu o dia de Cristo
e se alegrou. É verdade, Deus pode fazer o impossível. É verdade, Deus pode tirar da morte a vida. É esta interpretação que São Paulo faz. E o mesmo São Paulo, quer dizer, o mesmo autor da carta aos Hebreus, fará esta interpretação noutra passagem. Vamos aqui ver um outro dia de Abraão, um outro dia em que Abraão viu, um outro momento em que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Lembra? Alguém parou você na rua e perguntou: o que é que isso significa? Quando foi que Abraão viu o dia de Cristo? Você vai responder: olhe, Abraão viu prefiguradamente, isto é, ele viu uma prefiguração do dia de Cristo, da alegria, da vitória, da vida sobre a morte. A primeira nos diz São Paulo. Aí você pega lá o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 18 e seguintes. Uma outra prefiguração está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 17, quando diz que pela sua fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa: uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. Isaque nasceu, Deus confirmou aquelas promessas que já havia feito e diz: de Isaque sairá uma posteridade. Em Isaque se cumprirá aquilo que eu prometi. E aí, logo depois, Deus diz: dá-me Isaque, sacrifica Isaque. Ora, Senhor, o Senhor prometeu a mim que me daria uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e mais numerosa do que as areias da praia. O Senhor está me dizendo que de Isaque esta posteridade sairá, que em Isaque esta promessa será cumprida. E o Senhor agora pede que eu sacrifique Isaque, pede que eu mate Isaque, mas diz que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque. Então é uma prefiguração daquela fé que nós temos de que Deus ressuscitou o seu filho. Continua aqui o autor da carta aos Hebreus: pela sua fé, foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente, estava convicto, ele tinha fé. Versículo 19, Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Ele tinha fé de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso, diz o autor da carta aos Hebreus, é um ensinamento para nós. Ele tinha fé de que Deus poderia fazer o impossível. Então é neste sentido que Jesus diz: Abraão, há 2000 anos, há quase 2000 anos, ele viu o meu dia e se alegrou. Meus irmãos, isto, como diz aqui o autor da carta aos Hebreus, é um ensinamento para nós. Se nós, meus santos, nos esquecermos de que o Senhor tirará os nossos corpos mortos e os ressuscitará, que o Senhor nos concederá a vida, nós viveremos neste mundo com os olhos apenas voltados para aquilo que se pode ver e tocar. Nós não podemos nos esquecer da nossa fé, que Deus tem uma vida maravilhosa para nós, de que existe também um dia feliz para nós, que haverá também um terceiro dia para nós, porque como diz São Paulo, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então este
é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Isto é, existe uma vida perfeita, uma felicidade perfeita, um terceiro dia no qual nós seremos submergidos, mergulhados na felicidade perfeita de Deus. Seria terrível, meus santos, se nós vivêssemos neste mundo apenas para este mundo, por melhor que pudesse ser a nossa vida, porque se nós formos sinceros, por melhor que seja, ela sempre estará aquém das nossas expectativas. Não porque nós sejamos ingratos, mas esta vida está sempre aquém das nossas expectativas, porque nós temos expectativas infinitas, nós temos expectativas perfeitas, e tudo que nós experimentamos neste mundo é finito, é imperfeito. Um casamento, por melhor que ele seja, ele é finito e ele é imperfeito. As nossas amizades são finitas, porque um dia você morre, e às vezes até em vida ela se acaba. E ela é imperfeita, ela não dará ao seu coração toda a plenitude de que você deseja. As riquezas, a juventude é finita, ela passa. As pregas na cara, os cabelos brancos, as dores no corpo, a doença chega. Então tudo isso é infinito, e mesmo durante a juventude é imperfeita, ela não nos concede aquela felicidade que nós desejamos. Existe uma fome em nós de um alimento que este mundo não tem. Este mundo não tem um alimento do qual nós temos fome, de modo que, se não existisse este dia do Senhor, nós seríamos para sempre frustrados. Mas, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então nós precisamos então ter os olhos fixos neste dia do Senhor, e já neste mundo somos chamados a nos alegrar. Existe um céu, existe a vida eterna. Após este vale de lágrimas, após este vale escuro pelo qual devemos passar, existe um céu maravilhoso, de uma felicidade perfeita, de um Deus cheio de amor e misericórdia, que nos acolherá e nos concederá muito mais do que temos esperado. Então, meus irmãos, isto, como diz aqui a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 19, isto é um ensinamento para nós. Haverá um terceiro dia, um dia maravilhoso, um dia em que nós diremos: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Nós estamos, meus santos, nos preparando para a Páscoa, para a celebração deste dia. Peçamos a Deus por intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Paulo, de Santo Abraão, destes que tiveram fé de que Deus é capaz de tirar da morte a vida. Que Deus aumente cada vez mais a nossa fé, para que, cheios desta fé, com o coração iluminados por esta fé, nós possamos de verdade cantar o aleluia da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.